Calorosas saudações, e antes que a União Europeia vos expulse deste vídeo, não percam a oportunidade de colocar like nele próprio, não é? Portanto, meus amigos, metam like e subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 40 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro também o código SOUSA10 para terem 10% de desconto na Prozis em variedíssimos produtos e ofertas no checkout. Ora, o Governo de Montenegro assume o risco de Portugal ser suspenso do espaço Schengen, nota em termos teóricos. Eu sei que o espaço Schengen e a União Europeia são coisas diferentes, embora estando relacionados, mas para propósitos de cativação do título, coloquei a União Europeia, embora não sendo totalmente verdade, há uma correlação entre ambos, mas na verdade significa que Portugal poderá ser expulso do espaço de livre circulação de pessoas e de fronteiras abertas internas dentro da Europa, o que significaria que era um retrocesso a nível institucional. Mas vamos perceber o porquê, não é? Embora eu acho que todos nós imaginemos a real razão. Troca de pastas atrasou o processo de renovação de sistemas exigidos para controle de fronteiras. Quem diria, não é? Quem diria? Europeias até julho. Leitão a mar, não se cuide de responsabilizar o governo PS pelo risco de incumprimento. Portugal corre risco de ser suspenso do espaço Schengen e se chegar a julho sem resolver o atraso na instalação dos sistemas necessários para a entrada em vigor dos novos equipamentos de controle de fronteiras na União Europeia, notícia ao expresso na edição desta sexta-feira. Essa é a convicção do governo e Leitão Amaro, ministro da Presidência, culpa o anterior executivo liderado por António Costa por deixar o país numa situação vulnerável em que se poderá criar um enorme problema para o turismo português. Há aqui dois pontos em primeiro lugar, não é? A saída de Portugal do espaço Schengen é preocupante no sentido das nossas liberdades civis, conquistadas não só pelo processo de entrada na União Europeia, embora, como eu tenha dito, o espaço Schengen e o espaço da União Europeia são coisas diferentes, embora semelhantes, porque há poucos países que fazem parte da União Europeia que não estão no espaço Schengen, como é o caso dos países que entraram há menos anos. A Bulgária, se não estou em erro, é um exemplo disso. E há países que estão fora da União Europeia, mas que fazem parte do espaço Schengen, nomeadamente os países que não estão na UE, mas são mais desenvolvidos, como é o caso da Noruega, no caso em concreto. Ora, isto é preocupante para Portugal não só no caso do turismo, que é verdade, efetivamente, porque é o setor da atividade económica que percentualmente mais contribui para o PIB português. Aqui o Ministro da Presidência tem toda a razão, mas o principal problema, a meu ver, e por isso é que Portugal será expulso do espaço Schengen, não é por uma questão de cariz de déficit económico, é pela questão da segurança, obviamente. E, portanto, a partir do momento em que as instituições europeias criaram os espaços Schengen, era preciso um compromisso de todos os países que integravam esse mesmo espaço para o controle das fronteiras externas dentro desse mesmo espaço geográfico, porque deixariam de haver fronteiras internas, certo? Tudo muito bem, mas as fronteiras externas desse mesmo espaço continuariam e continuam a existir. E, portanto, esse é o grande problema. E a partir daqui é que vem o grave, porque se Portugal dentro do espaço Schengen concedia nacionalidades e etc., e depois as pessoas que vinham de fora, imigrantes ilegais, seja o que for, entravam para o resto da Europa, agora, se conseguirem a nacionalidade em Portugal, já não podem sair de Portugal, porque Portugal, suspenso do espaço Schengen, já não está no espaço de livre circulação de pessoas. Portanto, ainda nos pode prejudicar mais em que, enfim, determinado tipo de imigrantes, no caso ilegais, poderiam ter mesmo que ficar aqui e não adquirir nacionalidade e ir para o estrangeiro, como às vezes acontece. Ficavam todos cá. É isso que pode acontecer. Os novos sistemas têm de ser testados e validados até julho, ou seja, daqui a menos de 2 meses. O semanário recorda que em março passado o governo do PS aprovou a autorização de despesa de 25 milhões de euros, mas não chegou a lançar em tempo útil o concurso para a aquisição dos equipamentos. A despesa necessária para cumprir o prazo de julho próximo é de 3 milhões de euros e o processo está agora a cargo do Sistema de Segurança Interna, liderado por Paulo Viseu Pinheiro. Outro grave problema aqui é que há pouco tempo, não é? E não creio que o Governo tenha capacidade para fazer isto até julho, até porque há várias coisas a acontecer. Primeiro, já estamos, hoje é quê? Hoje é dia 10 de maio, não é? Portanto, já vamos praticamente a meio do mês de maio. Julho é daqui a cerca de 45 dias. Nestes 45 dias, todos os partidos, inclusive o partido de governo, o PSD e o CDS, não é? Mas o PSD com maior proeminência eleitoral, vai estar em campanha durante todo o mês de maio e alguma parte do mês de junho, quase metade do mês de junho, porque as eleições europeias são dia 9. Depois de junho a julho, a atividade política já não é assim tão movimentada quanto isso, o que significa que, apesar de ainda faltar um mês e meio, mais ou menos, para o mês de julho, o Governo tem, em termos úteis daquilo que é a realidade da prática política, cerca de 20 e poucos dias, 21 dias mais ou menos a seguir à eleição de 9 de junho para as europeias, para resolver este problema e para aplicar estes gastos naquilo que é o controle de fronteiras. Se eu acho que o governo de Luís Montenegro tem capacidade para fazer isto,
Não, não tem. E não é por ser o Luís Montenegro. Não tem capacidade porque ninguém faz um controle de fronteiras e aplica este tipo de sistemas e, enfim, capitaliza aquilo que tem que ser capitalizado em termos de segurança interna em 20 e poucos dias. Ninguém. Lamento imenso. Ninguém. Nem o CR7 dos controles de fronteiras fazia isso. Lamento. É a realidade. Portanto, quem está à espera que o problema seja solucionado não vai ser e, portanto, o risco de Portugal ser expulso do espaço Schengen, ou suspenso, como quiserem nomenclar, é real. É real. Isto não é daquelas notícias que vêm para o ar só para criar alarmismo. No caso, cria-se alarmismo, mas aqui é com justificação. Porque, efetivamente, pelo andar da carruagem, pela periodicidade das situações e pela falta de tempo para resolver a situação, eu diria que estamos muito bem encaminhados para o pior outcome possível. A instituição do Estado recorreu à figura da contratação pública do ajuste direto para agilizar o processo, ainda que a mesma implique procedimentos burocráticos, incluindo a passagem pelo Tribunal de Contas, que está a avaliar 2 contratos de software com empresas que estão a desenvolver aplicações informáticas para o sistema. O Expresso refere que as instituições europeias notaram o caso português, revelando que Viseu Pinheiro se reuniu com o Diretor-Geral dos Assuntos Internos com a intenção de apresentar garantias em relação ao cumprimento do prazo. Além da questão do cumprimento do prazo, vamos só colocar aqui em equação um fator que eu creio que é importante. Imaginem os outros países do espaço Schengen que permitiram anos, para não dizer centenas de anos, de convivência, não é talvez a melhor palavra, mas de interação entre os países europeus, que foi maioritariamente de guerra, não é? A história da Europa, à exceção dos últimos 80 anos, é de guerra entre ela própria, entre as diferentes nações ou os diferentes impérios. Para chegarmos agora, nos últimos 80 anos que foram maioritariamente pacíficos, salvo algumas guerras, a questão atual agora da Rússia e da Ucrânia, a guerra dos Balcãs, mas desde a Segunda Guerra Mundial isto foi e continua a ser relativamente tranquilo, para agora chegarmos ao espaço Schengen e um país em concreto que entrou para esse mesmo espaço estragar a reputação a nível mediático e institucional que tem porque não quer, por alguma razão, ou não tem a capacidade ou a organização de se apresentar de forma digna para conseguir controlar as fronteiras e tratar da sua segurança interna. A imagem que isto passa é que nós somos uns completos desleixados. E não é só a imagem que passa, é o que somos, não é? E aqui o Ministro da Presidência, Leitão Amaro, aparece a dizer que a culpa é do Partido Socialista. E tem razão. Eu não posso culpar o Luís Montenegro ou o Leitão Amaro, não é? Ou a Ministra da Administração Interna, que eu nem não simpatizo particularmente, já disse aqui, porque tomaram posse há um mês, não é? Há um mês. Não os posso culpabilizar quando estes critérios de controle de segurança interna têm que ser aplicados até julho. Eu não os posso culpar por isso, não é? A realidade é essa. Não posso. Fossem eles ou fossem outros quaisquer. Agora, o Ministro da Presidência, o que deveria ter também dito é que, bom, efetivamente a culpa é do PS, mas nós vamos tratar o mais rapidamente possível deste tipo de burocracia e deste tipo de aplicabilidade das funções de controles de fronteiras a nível interno do espaço Schengen para que, o mais rapidamente possível, isto se resolva. Portanto, a mim parece que se preocupou mais em termos da narrativa de se escudar contra os ataques e culpar o PS do que propriamente se focar na resolução do problema. Porque isto tem implicações graves, não é? Isto implica não só a questão do espaço Schengen, mas também a credibilidade de Portugal dentro da União Europeia, que desde 93, graças ao Tratado de Maastricht, tem a livre circulação de bens, serviços e capitais, mas não confundir, porque isto, o espaço Schengen foi criado a partir, eu creio que foi assinado em 85, mas só entra em vigor em 95. Mas pronto, estão correlacionados, como eu disse, embora sendo coisas diferentes, e portanto passa uma imagem muito má de amadorismo e que, honestamente, a representatividade portuguesa lá fora é cada vez pior. Muito honestamente. E eu sei que este título é um bocado clickbait, mas é só para enfim, eu peço só a vossa compreensão, não é? Mas eu não me admirava nada que daqui a uns anos, há 10 anos era praticamente impossível alguém dizer que Portugal iria ser suspenso ou expulso do espaço Schengen por estas razões. Agora, daqui a 10 anos, se calhar estamos aqui a debater porque é que Portugal se calhar vai ser expulso da União Europeia. A verdade é essa. Porque há 10 anos ninguém dizia isto que poderia acontecer. Daqui a 10 anos, se calhar, estamos a debater coisas ainda piores. E eu acho que isto acaba aqui, exatamente. Aliás, eu até tinha dado aqui, nem tinha reparado aqui, como podem ver, Bulgária assinala a adesão parcial a espaço Schengen. Era o que eu tinha dito, há aqui ligeiras diferenças, não é? A Bulgária não estava no espaço Schengen. Normalmente os países que entram
entraram há pouco tempo ainda não fazem parte, porque para entrarem no espaço Schengen é preciso critérios um pouco específicos, também a nível da segurança interna que Portugal acaba por perder. Portanto, em jeito de comparação, isto até é interessante, só aqui um exercício, que é a Bulgária, que entrou na União Europeia em 2007, a par da Roménia, ou seja, há 17 anos atrás, nós já entramos quase há 40. A Bulgária, que está aqui há menos de metade dos anos que nós estamos, consegue estar mais próxima de entrar do que propriamente nós de nos mantermos. Grave, não é? Grave. As pessoas poderão dizer, a culpa é do PS. A culpa é do PS, mas quem é que colocou o PS a governar o país durante 30 anos? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Portanto, a culpa é efetivamente do Partido Socialista e de todos aqueles que continuam e votaram anos e anos nesse mesmo PS. E o PSD não está isento de culpas. Atenção. Porque o PSD eu quero ver o que é que agora faz a nível do controle das fronteiras. Porque uma coisa é apresentar um programa do ponto de vista teórico, outra coisa é fazer aquilo na prática. Portanto, eu estou para ver o que é que vai acontecer nesta legislatura. Não sei quantos anos é que irá durar, eu acho que não chega até ao fim, mas estou para ver o que é que vai acontecer. Estou para ver. Mas bom, digam-me a vossa opinião relativamente a esta situação toda, não é? O que é que efetivamente pode acontecer ou não. Escrevam aí nos comentários, estão completamente à vontade e eu agradeço imenso a vossa opinião. Metam like no vídeo que ajuda imenso, subscrevam também o canal para chegarmos aos 40 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais e sigam-me também nas minhas redes sociais. Relembro também o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e ofertas no checkout, segundo link da descrição. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.